Graça e paz, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos para mais um culto aqui da Igreja Batista Jardim Marajoara, mesmo que online ainda, mas estamos reunidos em espírito para louvar e engrandecer o nosso Deus, que é digno de todo louvor. Amém? Quero te convidar a prestar o seu culto em louvor a Deus, lembrando que Ele merece toda a honra, Ele merece toda a glória e toda a nossa reverência também durante esse momento. Então preste o seu melhor culto para o Senhor neste momento, tá bom? Vamos iniciar esse culto orando, teremos aí um momento instrumental com alguns pedidos na tela também, para que você faça a sua oração e dedique o seu culto ao Senhor. E logo mais nós retornaremos cantando. O Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos
engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu.
todo tempo meu socorro vem de ti. Não há outro a quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro em ti e do Senhor direi: tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo meu socorro vem de ti. Todo tempo meu socorro vem de ti. E para a nossa meditação de hoje, eu quero te convidar a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Nós vamos dar prosseguimento à nossa série por essa carta. Então, Colossenses, capítulo 3, nós vamos meditar nos versículos 12 a 17. Diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Na nossa última mensagem, nós iniciamos o capítulo 3 aqui de Colossenses e nós percebemos que essa outra metade da carta, os capítulos 3 e 4, eles se tratam de uma parte mais prática dos ensinamentos de Paulo. Ele já nos ensinou muito a respeito de Cristo, a respeito da igreja de Cristo, de que Cristo deve ser o Senhor das nossas vidas, o Senhor da igreja. Ele já ensinou os perigos também das outras religiosidades e de outros tipos de costumes e filosofias que pretendem entrar na igreja. E na última mensagem também, nós vimos que os cristãos, eles experimentam um novo nascimento. E por causa desse novo nascimento, nós devemos agir diferente da forma que nós vivíamos. Nós pertencemos agora a um outro mundo, nós pertencemos agora ao reino dos céus, o reino de Deus. E nós devemos agir de acordo com as regras daquele reino, e não com as regras deste mundo.
não com um padrão de vida das pessoas aqui deste mundo. Então nós vimos que todos os dias nós devemos buscar a morte do nosso corpo pecaminoso, das nossas vontades pecaminosas, a morte do nosso antigo eu, que insiste em querer voltar, né? E insiste em querer fazer parte dessa nossa vida. E na nossa vida também nós vimos que nós precisamos então buscar as coisas que são do alto, né? Os pensamentos do alto, ou seja, os pensamentos do reino do céu, de onde nós pertencemos, e buscar ser parecidos com Cristo. Devemos buscar essa similaridade. Nós fomos salvos para sermos parecidos com Cristo. Para isso nós fomos chamados. É para isso que agora nós existimos. É para esse propósito. E a continuação do texto, então, que é esse pedaço que nós estamos estudando hoje, tem uma forte ligação com aquilo que nós meditamos aqui na nossa última pregação. Nós vamos ver hoje que 4 virtudes da igreja. São 4 atributos que todo cristão deve ter necessariamente na sua vida. E cada cristão tendo esses atributos, a igreja do Senhor Jesus automaticamente terá. E a primeira virtude que o texto nos mostra são as vestes de Jesus. O versículo 12, ele nos lembra que nós somos povo de Deus, por Ele escolhidos. Deus nos dá esse privilégio de sermos o seu povo, de sermos chamados filhos dele. Olha que maravilhoso isso, né? E o texto continua nos dizendo que nós somos um povo santo, ou seja, separado desse mundo. Isso aqui já mostra a diferença que nós temos do mundo atual aqui, desse mundo pecaminoso. Nós fomos separados, retirados, para vivermos de uma outra forma, para vivermos debaixo de um outro padrão, que não é o deste mundo. E uma outra característica também é que nós somos um povo amado, nós somos alvo do amor de Deus, um amor que foi até as últimas consequências, onde Deus Pai enviou o seu único Filho para morrer em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. A grande questão aqui é que essa salvação que o Senhor nos deu, esse presente maravilhoso, nos traz também grandes responsabilidades. E cada cristão que é salvo pelo Senhor Jesus tem agora a responsabilidade de se revestir. É o termo aí que Paulo se utiliza, né? E nós voltamos aqui à ideia daquilo que nós vimos nos versículos 9 e 10, que nós já nos despimos do velho homem, né? Tiramos aquelas roupas do velho homem ou da velha mulher, né? Do nosso antigo eu, com as suas práticas pecaminosas, e nós nos revestimos do novo homem, da nova criatura, que está sendo renovada à imagem do Criador. E quais são essas vestes agora que nós devemos vestir, né, para sermos semelhantes a Cristo? Logicamente não é algo físico, né? O texto aqui não está dizendo para você ir lá para Jerusalém, procurar um brechó e ver se eles têm alguma roupa usada de Jesus Cristo, né? Alguma roupa de 2021 anos atrás aí, né? Não, não é isso, né? Aqui são qualidades que nós devemos ter nas nossas vidas, qualidades que Cristo tem e que nós devemos trazer para a nossa vida. Nós devemos nos esforçar para ter essas qualidades na nossa vida. Logicamente, pela nossa própria força nós não teremos, mas Cristo nos capacita para isso. Mas também exige de nós um esforço para buscar ter essas qualidades na nossa vida. Quais são essas qualidades? Quais são essas virtudes? Primeiro que Paulo cita aí é uma profunda compaixão. Algumas traduções trazem a expressão de entranhas de compaixão, né? Na nossa sociedade hoje nós remetemos todo tipo de emoções ao coração. Embora nós saibamos que o coração é só um órgão que bombeia oxigênio para o corpo inteiro, né? Mas nós remetemos os sentimentos ao nosso coração. Mas naquela época, os gregos, eles entendiam que os sentimentos, eles vinham da região intestinal, né? Eles vinham aqui das entranhas, né?
Mas de qualquer forma, seja lá como você entender, o ensinamento é o mesmo, é que vem lá de dentro, né? É uma compaixão que não deve ser hipócrita, apenas externa, né? Apenas do lado de fora, mas que deve ser uma compaixão verdadeira, que vem de lá de dentro, né? Que você tenha vontade mesmo de ter compaixão pelos outros, que você possa ver as pessoas sofrendo e sofrer junto com elas, chorar com aqueles que choram, de sentir mesmo a dor do próximo, de ter empatia, de ter essa compaixão. Uma outra qualidade aqui, uma outra virtude que Paulo fala é a bondade. Olha, não cabe na vida do cristão qualquer tipo de pensamento ou qualquer ação de maldade. Nós nem deveríamos estar falando isso aqui, né? Mas lembrando, esse ensinamento aqui é para a igreja, é para cristão, né? Nós fomos salvos por um Deus que é bondoso, um Deus que nos permite retornar à sua presença. Nós saímos da presença dele, merecíamos o castigo, mas Deus nos permitiu retornar para a sua presença, para vivermos no seu reino para todos sempre. Um Deus que poderia simplesmente nos castigar, hoje Ele nos abençoa. Isso não é bondade? Você tem agido assim também na sua vida para com as outras pessoas? Uma outra virtude que Paulo nos diz aqui também é a humildade. Ser humilde não significa você se menosprezar, né? Mas a Bíblia fala que é você ter uma opinião apropriada de você mesmo, nem mais nem menos. É entendermos que sem Deus nós não somos nada mesmo, somos pecadores. Não temos valor algum em nós. Mas, uma vez que fomos salvos, nós carregamos um tesouro valioso em nós, não pelos nossos méritos, mas pela bondade de Deus, pela misericórdia dEle, pela graça dEle. E quando nós entendemos isso, nós podemos então entender que nós temos algum tipo de valor que é dado por Deus na nossa vida, que nós somos úteis nas mãos dEle para trabalhar, né? Não precisamos ficar pensando, eu não valho nada, né? Eu não vou fazer nada na igreja porque eu sou humilde, eu reconheço que eu não tenho nenhum dom, porque todo mundo é melhor do que eu. Não, nós reconhecemos que Deus pode sim nos usar, nós podemos fazer algo de bom para as outras pessoas, nós podemos servir os nossos irmãos, né? Mas entender também que tudo isso é uma dádiva de Deus nas nossas vidas. Então, não tem por que eu querer um lugar privilegiado do que o outro. Eu facilmente me rebaixo para servir o meu irmão, para servir o próximo, para dar destaque ao outro. Eu não fico brigando então para ter destaque, para ter elogio, né? Para poder galgar posições sociais, né? Então nós precisamos também ter humildade na nossa vida. Um outro termo também que ele fala aqui é a mansidão. O interessante é que nós vimos nessa semana também no estudo de Tiago a respeito disso, né? Que a mansidão, ela não é um sinônimo de fraqueza, mas é um sinal de controle, né? Ela significa alguém que pode ter um grande poder ali, né? Uma grande força, mas que está controlado, como um cavalo, né? Um cavalo, você olha para ele, ele é forte, ele é todo musculoso, mas quando ele está domado ali com um freio na boca, né, com uma sela, ele fica quietinho ali e um ser humano pode domar ele, pode levar ele para onde quiser. É uma força que está sob controle. A próxima qualidade que Paulo nos diz também é a paciência. Nós precisamos tanto de paciência, né, para poder suportar as provações dessa vida, para às vezes suportar as provocações de outras pessoas, para poder suportar a maldade que nós vemos e também não cair naquela pilha, né? Não agir com maldade da mesma forma que as situações nos provocam, né? E querem então fazer o mal que ainda habita aqui no nosso corpo prevalecer, mas nós precisamos ter paciência também. A próxima característica aqui é o suporte. Paulo fala para suportarmos uns aos outros. Aqui não quer dizer
que você tem que aguentar aquela pessoa chata, né? Eu sou obrigado a suportar aquela pessoa. Isso aí é a paciência, né? Nós devemos sim, mesmo que a pessoa seja chata, nós devemos procurar ao máximo suportar dessa forma, né? Mas o que o termo está dizendo aqui é de dar um suporte, né? De você ser ali uma base, ser ali que você venha a escorar aquela pessoa, né? Que está ali precisando de uma ajuda naquele momento, para que você venha a auxiliar ela. Hoje em dia nós temos muita dificuldade de ver isso, né? Até mesmo dentro das igrejas. Nós vivemos em uma sociedade que quer muito ser servida, mas pouco pensa em servir, não é verdade? Então, até mesmo em ambientes de igreja, nós vemos muitas pessoas que querem receber, mas poucas que querem oferecer algo, poucas que querem dar algo, né? Ajudar o próximo, mas sempre querem ser servidas. Aqui é um ambiente de troca, né? Nós servimos e somos servidos. O nosso Senhor Jesus, Ele veio nos dar o exemplo, né? De servir. Ele era o único que não precisava servir. E Ele foi o que mais serviu, né? Ele, como o Rei Criador do Universo, o Todo-Poderoso, se ajoelhou e lavou os pés dos seus discípulos. Isso foi muito lindo, né? Um ato muito lindo que nos ensina muito. Uma outra virtude que o texto nos ensina também é o perdão. Uma outra característica também muito difícil de nós encontrarmos nos nossos dias, até mesmo naqueles que se dizem cristãos. Hoje em dia muitos querem fazer valer os seus direitos, né? Que a justiça seja feita. É o meu direito de justiça, né? Eu não abro mão disso. Aquela pessoa vai ter que pagar por aquilo que ela fez. Mas o perdão é abrir mão de tudo isso, né? É lembrar daquilo que Deus fez por nós. Ele sim tinha todo o direito, né, de clamar pela justiça e de nos enviar diretamente para o castigo eterno, mas Ele não fez isso. Ele nos deu a oportunidade de nos arrependermos pelos nossos pecados e nos dá a oportunidade também de pagar o preço pelos nossos pecados através da morte de Cristo Jesus. E, por fim, mas o mais importante, Paulo fala aqui o amor, né? A marca mais importante da vida cristã. Nós nunca seremos semelhantes a Cristo se não aprendermos a amar o nosso próximo. Lembrando que o amor divinal, ele não precisa enxergar um valor naquela pessoa que vai receber esse amor, né? Mas o amor divinal é uma decisão. Antes mesmo de nós nascermos, Deus já decidiu nos amar. Mesmo sabendo que ainda éramos pecadores, mesmo sabendo que viraríamos as costas para Ele, mesmo sabendo, né, da nossa podridão espiritual, Deus decidiu nos amar. Dessa mesma forma, nós devemos decidir amar os nossos irmãos. E quando amamos o nosso próximo, Deus nos dá capacidade para ter todas essas outras virtudes na nossa vida. A segunda virtude que o texto nos mostra também é a paz de Jesus, versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. E essa virtude aqui deve ser o juiz das nossas vidas. Ela deve nos dirigir. Como sabemos se estamos fazendo ou não a vontade de Deus? Quando experimentamos a paz de Cristo no nosso coração e no meio da igreja. Quem obedece aos mandamentos de Deus tem essa paz interior, mas quando desobedece, percebe que essa paz vai embora. É verdade que algumas pessoas conseguem dormir tranquilas, mesmo vivendo na desobediência a Deus. Aparentemente, na vida delas, tudo está bem, e elas falam que estão com a consciência tranquila, né? Nós temos até um caso na Bíblia. Jonas, o profeta Jonas, Deus falou com ele, mandou ele pregar lá em Nínive, mas ele fugiu para a direção oposta, né? Ele foi lá para Tarsis e pegou um navio para fugir para lá, desobedecendo a Deus. E foi lá para o porão do navio e dormiu lá.
Deus mandou uma forte tempestade e mesmo assim Jonas continuou dormindo, e a Bíblia fala que ele dormia profundamente, né? Mas, no decorrer da história, nós vemos que ele sabia realmente que ele estava desobedecendo a Deus. Quando os marinheiros acordam ele ali, tiram sorte, ele fala, eu estou fugindo de Deus, né? Isso aí é o Deus é o meu Deus que está fazendo tudo isso aí, né? Então é culpa minha mesmo, tudo isso que está acontecendo. Então lá no fundo, ele não estava em paz, ele não estava tranquilo, ainda que ele pudesse dormir profundamente no meio de uma tempestade. Então, meus irmãos, nós devemos buscar essa paz de Cristo. Uma vida de obediência resulta em paz, mesmo em meio às dificuldades da vida. E uma outra característica também que o texto nos fala aqui, dessa paz de Jesus no coração, é que nós passamos a desfrutar dessa paz no meio da igreja também. Nós somos chamados para viver como membros de um só corpo, e esse corpo deve viver em paz, pois quando um dos membros não está bem, todo o corpo sofre. Ou a sua mão tem costume de ficar lá, beliscando o seu pé, beliscando um outro braço, alguma coisa assim. Nós não fazemos isso, né? Porque se meu pé doer, todo o meu corpo dói. Todo o meu corpo não vai gostar disso. Então, na nossa igreja também, nós não devemos ficar nutrindo brigas, maldades, né, e antipatias pelas outras pessoas, mas nós devemos buscar essa paz. Quando cada membro da igreja busca a paz de Cristo, toda a igreja e todo o corpo experimenta essa paz. E Paulo nos diz que essa presença da paz de Cristo vai nos fazer ser agradecidos. Quando nós vivemos em pecado, nós não conseguimos louvar a Deus, nós não conseguimos ser agradecidos. Mas quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós pedimos perdão a Deus pela nossa desobediência, Deus nos permite experimentar então o seu perdão e experimentar a sua paz. E isso vai gerar em nós louvor a Deus, gratidão ao Senhor. A terceira virtude que o texto nos mostra também é a palavra de Jesus. Versículo 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Um caminho muito usado por Satanás para fazer os cristãos desobedecerem a Deus é incentivar a falta de vontade de ler a Bíblia. Ainda mais hoje, né, na era da tecnologia, nós temos tantos vídeos, tantas mensagens, devocionais em áudio. Para nós é fácil nós acreditarmos que estamos estudando a Bíblia, quando na verdade nós nem pegamos ela nas mãos e nem estamos lendo ela. Lógico, tudo isso é muito bom, eu não estou desconsiderando isso, até porque você está cultuando agora aqui através de um vídeo, né? Mas nada disso aqui pode substituir o nosso contato direto com a palavra de Deus, que chegou até nós, mesmo que seja no celular, né? Mesmo que seja, ou até mesmo no papel, mas nós devemos pegar essa palavra para ler ela, reservar um momento do meu dia onde eu vou ter a minha comunhão com o Senhor. E eu vou poder ler a palavra, e a Bíblia garante que o Espírito Santo vai me ensinar as verdades daquele texto. Vai me ensinar as verdades dele para a minha vida e vai aplicar aquilo que eu preciso saber, aquilo que eu estou precisando nutrir na minha vida. Para que a palavra de Cristo habite ricamente em nós, nós precisamos desenvolver esse hábito de ler a palavra todos os dias, para que ela venha invadir o nosso coração, para que ela venha alimentar a nossa vida, para que ela realmente encontre uma casa aqui. Não é para ela habitar em nós? Então ela tem que fazer morada aqui, ela tem que habitar aqui. E todos nós também somos responsáveis em ensinar essa palavra para as outras pessoas. Cada cristão tem esse dever e tem essa capacidade de ensinar sim a palavra para outra pessoa. Alguns se rebaixam, né? Falam assim, eu não entendo muito bem, melhor deixar isso para outras pessoas.
Mas qualquer um que tem uma experiência com Cristo já tem algo para ensinar. Qualquer um que teve contato com a palavra de Deus já tem algo para ensinar. Não precisamos ficar com medo de falar da palavra de Cristo, mas precisamos nos encorajar para falar mesmo, para ensinar as outras pessoas. E algo interessante também que o texto nos fala aqui é que devemos aprender a usar a palavra de Cristo nos nossos aconselhamentos. Em quantas conversas que nós temos, que nós precisamos dar um conselho para alguém chega com algum problema e fala para nós, às vezes pede a nossa opinião, né? E quantas vezes nós utilizamos a palavra de Deus? Infelizmente, o que eu tenho visto são muitos cristãos se utilizando da sabedoria deste mundo. Nos nossos estudos também de Tiago, nós falamos sobre a sabedoria do mundo, né? A maneira como o mundo age, a maneira como o mundo acredita ser sábio, e muitos cristãos querem copiar isso. Mas lá em Tiago fala que essa sabedoria do mundo é demoníaca, é errada. E muitos cristãos não conhecem a palavra de Deus a ponto de poder dar um conselho baseado na palavra de Deus. Nós precisamos estudar a palavra a fim de podermos aconselhar também as pessoas com a palavra. E falar, você me disse esse problema aí, e eu estou lembrando daquele versículo que fala assim, assim, assado, que sugere que você faça isso, isso e isso. Ou então, sabe quem passou por uma situação assim? A Bíblia fala que Davi passou por uma situação bem parecida com a sua. José também passou por uma situação assim. Você falou disso aí, eu me lembrei de Abraão. Quantas histórias, meus irmãos, que foram escritas, foram registradas para o nosso ensino, para aplicarmos nas nossas vidas e também para aconselharmos outras pessoas. E por fim, Paulo fala aqui também que uma outra forma de nós termos a palavra de Deus habitando em nós é através das músicas. Olha que interessante, né? Uma parte que eu gosto demais. Nós devemos ter o hábito de cantar ao Senhor durante todo o nosso dia, de ouvir músicas boas, músicas bíblicas, músicas que nos ensinem a decorar, a memorizar a palavra de Deus, para que naqueles momentos de dificuldade possamos lembrar desses textos, né? E poder cantar, de trazer à memória aquilo que nos traz esperança. É uma outra forma também de a palavra vir habitar em nós. E a quarta virtude que eu quero trabalhar aqui com os irmãos nesse texto é o nome de Jesus. Versículo 17 diz: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Por fim, Paulo nos lembra aqui dessa maravilhosa virtude que o cristão tem. Nós carregamos uma bandeira, meus irmãos, e é uma nova bandeira. Nós temos um novo nome, nós somos cristãos, ou seja, nós pertencemos a Cristo. E isso deve nos fazer lembrar que tudo aquilo que nós falamos e tudo aquilo que nós fazemos, nós estamos mostrando o nome de Deus ao mundo. Ou às vezes nós estamos envergonhando esse nome de Deus, porque nós falamos que somos cristãos, mas às vezes estamos com uma linguagem torpe, com uma ação errada. O nome de uma pessoa é muito importante, né? Um nome assinado ali no cheque permite que alguém pegue esse cheque e saque ali um dinheiro. O nome de um presidente em um documento pode mudar a vida de várias pessoas, para o bem ou para o mal, né? E o nome de Jesus ainda, que é o mais poderoso, que é o mais importante, né? Que não tem nem comparação. Ao invocarmos o seu nome, nós somos salvos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós podemos orar a Deus Pai, o Todo-Poderoso, através do nome de Jesus, e temos a certeza de que Ele ouve as nossas orações. Por isso que em todas as nossas orações nós devemos orar em nome de Jesus.
Nós sempre oramos ao Pai, o Espírito Santo ele intercede por nós, mas nós oramos em nome de Jesus, em nome do Deus Filho. Nós nunca podemos nos esquecer disso. E não podemos nos esquecer que nós vivemos aqui como representantes de Jesus. Ele nos dá essa procuração, né? De representarmos o nome dele, mas com a finalidade de glorificar ao Pai. Nós precisamos pensar nisso, meus irmãos. Tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós fazemos, nós devemos fazer em nome de Cristo, para glorificar ao Pai. Então, o meu desejo para você e para mim também é que nós possamos aprender a buscar essas 4 virtudes nas nossas vidas, né? Onde Cristo será sempre o centro e Cristo será sempre o foco. Então, que possamos vestir as vestes de Jesus, buscando todas as qualidades dele nas nossas vidas, que possamos viver na sua paz, em uma vida de obediência, que possamos ser cheios da sua palavra, que ela encontre morada nos nossos corações, e que possamos levar o nome de Jesus em todas as nossas palavras e em todos os nossos atos, para que ele seja glorificado em tudo. Dessa forma, se cumprirá aquilo que Paulo nos ensinou, que Cristo será tudo em todos, e ele vai ter a supremacia em tudo. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Eu quero orar com você nesse momento e te convidar a se colocar diante do Senhor.
Nós meditamos hoje em um texto que ele é muito prático, né? E ele nos traz várias lições, muitas qualidades que nós devemos ter, as virtudes que nós devemos aplicar também nas nossas vidas e buscar para sermos semelhantes a Cristo. E eu quero te desafiar a estar meditando nesse texto ao longo da sua semana e vendo onde você está indo bem, onde você acha que está glorificando a Deus mesmo e quais são os pontos que você precisa mudar. E eu quero te convidar a orar, a fazer a sua oração ao Senhor e confessar o seu pecado, né? De repente, Senhor, eu tenho dificuldade de pedir perdão, eu tenho dificuldade de perdoar o próximo, eu tenho dificuldade de ser manso, né? De ter uma mansidão, né? E várias outras coisas, né? Senhor, eu tenho sido desobediente, eu não tenho experimentado a sua paz. Fale com o Senhor, confie nele, ore a Ele em nome de Jesus e Ele vai ouvir a sua oração. Ele é um Deus disposto a perdoar e nos dar uma segunda chance. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos falar com o Senhor, reconhecer que o Senhor é um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão poderoso, e mesmo assim o Senhor tem olhado para nós com um olhar de graça, com um olhar de amor, e nos oferecido uma segunda chance para vivermos da maneira como o Senhor quer. Ó Pai amado, que todos nós possamos experimentar essa paz que excede todo entendimento e que habita no coração daquelas pessoas que são obedientes ao Senhor. Em nome de Jesus, transforma as nossas vidas e que possamos ter todas essas qualidades, ó Pai. Que possamos amar o nosso próximo, Senhor, acima de tudo e viver da maneira como o Senhor quer que nós vivamos na nossa sociedade e na nossa igreja, Pai. Transforma-nos, ó Deus, dá-nos cada vez mais fome e sede da Tua Palavra e que possamos estar cientes também, ó Pai, de que nós estamos vivendo aqui carregando a Sua bandeira, carregando o Seu nome e que possamos glorificar o Senhor através de tudo isso, ó Pai, através de todos os nossos atos, através de todas as nossas palavras. Ó Deus amado, tenha um olhar de carinho para conosco, ó Pai. Tenha misericórdia também, Senhor, da nossa nação que tanto sofre com essa doença. Restaura-nos, ó Pai. Traga, Senhor, a cura. Traga, Senhor, proteção. E ajuda-nos, ó Pai, como sociedade, como nação do Senhor, que possamos voltar os nossos olhos para Ti, Deus, e saber que somente em Ti está a nossa confiança. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Tenham todos uma excelente semana. E eu te espero aqui na semana que vem, quando nós teremos o nosso culto de Páscoa, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida.